Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Castanho e eu venho trazendo aqui agora a nossa primeira videoaula, né? É, e essa videoaula é voltada para o sexto ano e, e ela vai tratar sobre o tempo na história, ok? Que é basicamente, inclusive, uma das primeiras aulas que a gente tem no sexto ano ao longo do primeiro bimestre, logo depois do que é história. Beleza? Só lembrando, o canal não vai seguir uma ordem cronológica de aulas, né? Eu vou postar aulas de anos diferentes, ou seja, de sexto, sétimo, do nono ano. Então, preste sempre bem atenção no título do vídeo, ok? Para saber se essa aula é interessante e está voltada para você ou não. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a apresentação. Bom, aqui eu estou trazendo, como eu disse, a gente vai conversar sobre a divisão do tempo na história, certo? A história, para facilitar a compreensão do homem, ela acabou dividindo, né, a história do homem em tempos, né, com alguns marcos de cronológico. Isso não significa dizer que quando a gente está falando de história, é, de repente, de um ano para o outro, de um dia para o outro, o homem mudou. Não, não é isso. A história, principalmente, ela trabalha com a ideia de processo, né? O homem ele modifica a sua forma de pensamento, o homem modifica a sua forma de raciocinar, de cultura, de vivenciar, de percepção da vida de forma diferente. E isso modifica-se, mas num processo que, inclusive, diga-se passagem, é um processo bem lento. No entanto, existem alguns marcos, algumas datas que elas foram tão marcantes e que, como eu posso dizer, talvez a gente possa falar que havia uma humanidade antes e uma humanidade depois daquele marco, né? Não que isso vá acontecer em todos os lugares do globo ao mesmo tempo, que as pessoas vão modificar-se, não, mas que de uma forma ou de outra, estruturalmente, né? Ou seja, como eu penso, como eu como, como eu vivo, como eu trabalho, a partir daquele marco a gente tem algumas mudanças significativas, ok? Bom, ali quando a gente fala de divisão, né, da linha do tempo de história, nós temos dois modelos, né? Um é a história geral, que é esse primeiro que eu estou trazendo aqui, e o outro é a história do Brasil. Primeiro vamos ver então a história geral. Na história geral, a história é dividida da seguinte forma: primeiro momento, né, do surgimento do homem, né, do momento em que o homem surge no planeta Terra até a invenção da escrita, tá? Ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, nós temos aquilo que se chama de pré-história. Do surgimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, nós temos a chamada Idade Antiga, ok? Da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada da cidade de Constantinopla, né, que hoje é a cidade de Istambul, pelos turcos, nós temos aquilo que é chamado de Idade Média, Idade Medieval. Nunca utilize mais, antigamente se utilizava a nomenclatura Idade das Trevas, tá? Mas isso era um nome muito carregado de significados, né? E hoje já se sabe da história que a Idade Média não foi a Idade das Trevas, é uma idade como qualquer outra que teve suas particularidades, mas também teve seus avanços, teve luz na Idade das Trevas também, tá? Bom, da tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 até o acontecimento da Revolução Francesa em 1789, nós temos a chamada Idade Moderna, né? E de 1789, da Revolução Francesa até os dias atuais, nós temos a Idade Contemporânea, ou seja, nós somos homens contemporâneos. Existem alguns especialistas das áreas de humanos que dizem que a idade contemporânea já passou e que nós já estamos vivendo uma época de pós-modernidade. Bom, isso ainda não é um consenso, pelo contrário, é uma discussão que tem muita gente que inclusive não está nem a par dessa discussão, tá, dentro da academia, mas existe, ok? De qualquer maneira, se for para a prova, provas tanto do seu colégio, ou provas de cursinho,
provas de Cefet, FATEC e por aí vai, nós somos homens contemporâneos, ok? Essa divisão da história geral. Aí a gente tem aqui um quadro da história do Brasil, ok? Essa divisão da história do Brasil é um pouquinho mais simples e, obviamente, ela tem uma divisão que a gente pode colocar da seguinte forma. Ela é eurocêntrica, ok? Por que eurocêntrica? Essa divisão da história do Brasil, ela ocorre a partir do momento da chegada dos portugueses. Mas nós sabemos que havia, né, seres humanos, né, nativos aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, primeiro eu quero que vocês tenham em mente, isso às vezes pode ser cobrado, mas que isso é uma divisão da história do Brasil eurocêntrica, ou seja, a partir da chegada dos portugueses, a partir da perspectiva dos europeus, ok? Bom, e aí a gente é um pouquinho mais simples, ok? Da chegada dos portugueses em 1500 até 1808, nós temos o Brasil colônia, ok? A partir de 1808, na verdade, o Brasil colônia ele vai de 1500, tá, até 1822, porque a gente teria ali em 1808 a chegada da família real. E aí tem algumas discussões em torno disso, mas a gente encara aquilo ali como Brasil colônia, ou seja, de 1500 até 1822. 1822, o Brasil se torna um império, tá? E a partir do Brasil Império, a gente vai perdurar de 1822 até 1889, quando é proclamada a República do Brasil. Bom, a partir da proclamação da República, né, alguns chamam de proclamação, outros de golpe, eu também prefiro a nomenclatura de golpe, a partir do golpe da República, né, que traz a República, até os dias atuais, nós temos aí o Brasil republicano, tá bom? Bom, feito isso, né, nós vimos a divisão da história. Essa divisão da história, ela obedece um calendário, né? Cada lugar no mundo tem um calendário vigente, né? Um calendário que vai nortear como aquele povo vai se situar no tempo, né? Em que horas em qual ano nós estamos. Isso vai depender do povo, tá? Quando a gente fala do mundo ocidental, na sua grande maioria, o mundo ocidental ele leva em consideração o chamado calendário cristão ou gregoriano. É o nosso calendário. É o calendário que é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, tá bom? Ou seja, antes do surgimento, do nascimento de Cristo na Terra e depois do nascimento dele. E aí a gente sempre vai ver aquelas abreviaturas ali, AC e DC. Toda vez, uma explicação básica, toda vez que eu estiver falando de um ano depois do nascimento de Cristo, eu posso colocar somente a data. Então, por exemplo, 2020, ano que nos encontramos. Eu não preciso escrever 2020 DC, tá? Já está subentendido que quando eu não coloco é DC. Agora, se eu for colocar antes de Cristo, e aí eu for colocar lá ano 2000 antes de Cristo, eu sou obrigado a colocar o AC. Perfeito, galera? Que isso fique bem claro. Bom, existem outros tipos de calendário, como o calendário maia e o calendário chinês. O calendário maia é pertencente, né, à civilização maia. Basicamente não é adotado por nenhum povo, né? Atualmente, não no sentido, como eu posso dizer, uma nação, né, adote aquele calendário como principal. E eu tenho o calendário chinês, que aí é bem distinto, e sim, a China utiliza o calendário chinês até hoje, né? Aqui a gente está vendo duas imagens, tá? A imagem, ambas estão em círculo, mas aqui está no centro, a gente tem uma bola, né, que a gente chama do Yin Yang, tá? Chinês, onde a gente tem os animais, né? Tem o ano do rato, o ano do dragão, o ano do porco, ok? Esse é o calendário chinês, que é bem diferente do calendário gregoriano, o nosso calendário, né, cristão. E o calendário maia. O calendário maia ficou famoso há um tempo atrás, né? Inclusive teve um filme que é inspirado nisso, porque
havia uma interpretação que o calendário maia dizia que no ano de 2012 o mundo ia acabar. Na verdade, essa interpretação foi uma interpretação antiga dos primeiros estudos sobre o calendário maia, que estavam errados, porque o calendário maia não há o fim do mundo. Porque, como se vocês repararem, o calendário maia, a ideia dele é de um círculo, né? Isso significa que o tempo é cíclico era cíclico para os maias, ou seja, ele estava sempre retornando, né? Ele dava voltas, então não tinha um fim, tá? Não era uma linha contínua, é um ciclo. Se é um ciclo, então ele não acaba. O que acontecia é que o calendário maia é dividido em catuns. Se eu não me engano, cada catuns tem cerca de 20 anos. E cada catum tem uma premonição do calendário maia. Ou seja, então ele diz o seguinte, no catum do ano 2001 até 2021, nós vamos ter um período muito próspero para a humanidade, um período de muitas riquezas, as pessoas vão ganhar dinheiro, vão ser novas descobertas na ciência, vão permitir uma vida muito tranquila. Aí o Catum seguindo dizia que seria um ano muito turbulento, né? De guerras, de morte, de fome. E o que acontece é que o Catum de 2012, tá? Era um Catum que falava sobre coisas negativas, tá? E para daí, como não se tinha ainda conhecimento de todo o calendário maia, e muito menos conhecimento dessa concepção de que o calendário maia é cíclico, tá? Acabou que eles não tinham... acharam que acabava ali e pronto, acabou a humanidade. Então tinha essa ideia de que em 2012 o mundo iria acabar, ok? Bom, quando a gente está falando de história, né, história a longo prazo, a gente trabalha com anos e séculos, ok? Quando a gente está falando de séculos, nós vamos ter... os séculos sempre começam com o número 1, tá? E terminam com o 0. Eu já disse para vocês que existe no nosso calendário a divisão de antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós estivermos falando de depois de Cristo, que é o momento em que nós estamos, nós vamos contar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então, como nós estamos 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e por aí vai, ok? Só que quando a gente está falando de antes de Cristo, a contagem ela é regressiva. Então, por exemplo, se eu for falar do ano 1000 em diante, na forma AC, antes de Cristo, regressiva, eu vou ter 1000, 999, 998, 997, 996, 995. Ela acontece de forma regressiva. Por que ela acontece de forma regressiva? É óbvio que, do ponto de vista cristão, com a importância ao surgimento de Cristo, ela precisa ir regredindo até eu chegar novamente no 1. Por isso que essa contagem ela é regressiva, e a partir do nascimento de Jesus Cristo, ela é progressiva com o ano 1, ok? Aí eu tenho um ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ok? Espero que isso tenha ficado claro, tá bom? Bom, na língua portuguesa, ok? Os séculos precisam ser representados pelo algarismo romano, ok? Em outras línguas, tá? Como por exemplo a língua inglesa, é possível colocar século com o algarismo árabe, ok? Que é o que nós escrevemos no nosso dia a dia, que tem o 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é esse do lado esquerdo aí da tela. Como a gente escreve no dia a dia para fazer nossas contas de matemática, escrever a nossa data, tá? Sendo que na língua portuguesa culta, tá? Ou seja, se você for escrever uma prova, se você for fazer uma redação, você precisa colocar os séculos em algarismo romano, tá? Os algarismos romanos são vários, tá? São vários. Sendo que, como nós estamos no século XXI, eu vou utilizar somente os 3 nessa aula, até para otimizar o tempo, somente os 3 que nós utilizamos, ok? É um pouquinho complicado, então preste atenção nessa parte. Vamos lá. O 1 é representado por esse pauzinho, tá?
esse 1. O 5 é representado pelo V. E o 10 é representado pelo X. Ok? Poxa, mas como é que... Calma aí, já vai dar nó. Porque a gente teve, mesmo que a gente... Estamos no século XXI, né? A gente, então, tem como eu vou representar o 1 do 20, né? Como eu vou representar o 8. Vamos lá, calma, vamos por etapas. Olha só, funciona da seguinte forma. Do 1 até o 3, eu vou colocar sempre os pauzinhos. Então, vamos lá. Se eu tenho, quero falar século 3, então vou colocar 1, 2, 3 pauzinhos, ok? 3 pauzinhos. Mas se eu quiser, por exemplo, falar do século 4, eu não coloco 4 pauzinhos. O que eu faço nesse caso? Como funciona o algarismo romano? Eu vou colocar um pauzinho, tá? E um V. Por quê? O pauzinho na frente do V, o V significa quanto? 5. Um pauzinho, um ano. Ok? 1 e 5. Toda vez que eu tiver sim, tá? Essa estrutura, essa ordem de números, esse 1 está diminuindo desse número que vem depois. Então, por exemplo, no 4 eu coloco o 1, porque 1 menos 5 é igual a 4. Esquece aquelas regras aqui de vai dar número negativo, não é o que está aqui, não é o que está sendo levado em consideração, tá? É somente para as questões dos séculos. Nos séculos eu conto em pauzinho do 1 ao 3. A partir do 4, eu tenho que diminuir, subtrair desse número. Então vamos lá, alguns exemplos para ver se fica um pouquinho mais claro. Século 2, muito fácil, 2 pauzinhos. Século 10, muito mole, mamão com açúcar. Ali o xizinho. Século 5, perfeito, só um V ali, ok? Agora o século 14. No século 14 deu aquela complicada. Eu disse para vocês que o 4 eu não coloco 4 pauzinhos. Então como funciona? Eu coloco o 10, porque século 14 eu tenho 10 anos, eu tenho 10 ali, certo? Só que eu preciso representar esse 4. Só que eu já disse que eu não posso colocar X e 4 pauzinhos, tá? Eu preciso colocar X, tá? Um pauzinho diminuindo, ok? Do V, que o V é o quê? Do 5. Então eu tenho 10 mais 4. 4, se a gente dividir ele e separar, esse 4 é porque o 1 está diminuindo o 5, ok? Vamos tentar andar um pouquinho mais para ver se a gente consegue compreender como funciona isso. O século XVIII, eu disse para vocês que até o algarismo 3, eu represento ele em pauzinhos. Então o século XVIII é o quê? É 15 mais 3. Podemos pensar assim? Então eu tenho lá o 10, que é o X, o 5, que é o 5. Então, perdão, o V, que é o 5. 15. Mas falta mais 3, porque eu preciso chegar a 18. Nesse caso, eu coloco 3 pauzinhos, ok? Eu não posso colocar... Eu não posso colocar ali, no caso, 4 pauzinhos... de forma diferente, ok? No 19, porque aí beleza. Aí o 18 foi mole de resolver, mas o 19... né? Porque o 19, se eu não posso colocar 4 pauzinhos, imagina colocar 9 pauzinhos para representar. Muito mole. O que eu faço? X do 10. Ok? E um 9. Mas como entra esse 9? O 1 diminuindo do 1, 10. Então eu tenho X, 1, X, 19. Porque é 10 no X mais 9, sendo que esses 9 não vão ser 9 pauzinhos. Vai ser aquele 10 diminuído do número 1 que vem na frente dele, e não depois. Eu sei que isso acaba sendo um pouco complicado, mas é necessário que seja assim, porque se fosse depois você iria contar como, por exemplo, se eu colocasse o seguinte, XX1. Se vocês repararem, XX1, ele fica como século 21. Por isso que sempre que for para diminuir, aquele númerozinho menor na frente de um número maior, ele é para diminuir, ok? Século 20, XX, pronto, 10, 10, 10 mais 10, 20. Século 21, aí sim eu coloco 10 mais 10 mais 1, ok?
Se eu tivesse aquele 1 passasse para frente do x, aí ele estaria subtraindo. Aí seria 9 e não mais 10. Ok? É um pouco complicado, mas tem exercícios que dá para fazer e melhorar esse entendimento. Ok? Só para a gente ficar mais claro a questão do início e do fim dos séculos. Eu disse para vocês que o século ele sempre começa no 1 e termina no 00. Ok? Então vamos lá. São os mesmos exemplos dos séculos anteriores, ok? Século 2 começa no 101, século é sempre a ideia, lembrando, a século é a ideia de 100 anos, perfeito? Então o século 2, ele começa no 101 e termina no ano 200 depois de Cristo. Eu coloquei DC ali, mas repare, como eu disse para vocês, eu não precisava colocar, tá? Não precisava colocar. Século 10, ele começa no ano de 901 e termina no ano 1000. Ficou faltando um 0 ali, tá? Mas ali é para ser um 1000. Século 5 começa no 401, termina no 500. Século 14 começa em 1301 e termina em 1400. Século 18 começa em 1701, termina no ano de 1800. Século 19 começa no ano de 1801, termina em 1900. Século 20 começa em 1901 e termina no ano 2000. Século 21 começa no ano de 2001 e vai terminar em 2100. Ainda estamos vivendo o século 21, ok? Não se confundam. Às vezes o pessoal fala assim: eu nasci em 2000, então já sou do novo século. Não, você não é do novo século. Você é do século 20 no caso, tá? A quem nasceu em 2000 pertence ainda ao século 20. O século 21 só é contado a partir de 2001, ok? Bom, gente, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenha dado para entender. Se não deu para entender, ficou alguma dúvida, pode postar aí no comentário, pode perguntar nos meus outros canais, que eu vou procurar da melhor forma explicar aquilo que eu não consegui aqui. Como eu disse, eu ainda estou aprendendo a mexer nessas ferramentas, então eu também fico nervoso, nunca trabalhei com essa coisa de videoaula, mas estamos aqui para a gente crescer juntos, e aí eu aprendo e vocês aprendem. Qualquer dúvida, só mandar um oi lá aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais, beleza? Tamo junto, fiquem em paz.